lugar que respira história. Estamos na Praça do Passeio Público, localizada entre as ruas Barão do Rio Branco e Floriano Peixoto, no centro de Fortaleza. Vamos então conhecer a nossa praça? Oficialmente o local ele já teve vários nomes. Ele já foi uma propriedade particular e depois ele vai ser anexado ao forte por uma questão até da necessidade que o forte vai ter. O forte ele também poderia ser dito nossa primeira cadeia, nossa primeira carceragem. E quando alguns prisioneiros eram condenados à morte, um lugar servia para os fuzilamentos. Por isso, ele tinha um outro nome, ele era chamado de Campo da Pólvora. O passeio público é um espaço que marca de uma forma muito profunda a história da sociabilidade fortalezense. Era um espaço que recebia com muito fluxo a população que vinha costumeiramente usufruir de seu espaço para passeios, para encontros, conversas, para apreciação da música que era executada pelas bandas de música em seus coretos. Então, era um espaço que recebia bastante o público de Fortaleza. Construído em 1890, o passeio público tem um clima todo europeu, com as colunas, as luminárias, as estátuas de deuses gregos e até essa fonte, elementos que remetem ao estilo neoclássico. Existe dentro da história do Brasil a indicação da época da Belle Époque. O que é a Belle Époque? A Belle Époque é uma imitação que se faz aqui no Brasil da bela época da França. Aqui, falar dos franceses, falar em francês, falar ou desenvolver locais, vamos dizer assim, que parecesse Paris, era chique, era luxuoso. Então, Fortaleza começou a fazer um pouco desse lema brasileiro, de seguir o que existia na Europa. Nós éramos uma nova Paris. Se nós prestarmos atenção, a própria estrutura da praça, ela tem divisões que antigamente eram conhecidas como avenidas, né? Avenida Caio Prado, Avenida Carapinima, Avenida Mororó, que é por muitos memorialistas e alguns historiadores, inclusive, referidas como um espaço de segregação de classes, né? A Avenida Caio Prado, como era a avenida mais próxima ao mar e melhor ornamentada, digamos assim, seria uma avenida mais frequentada pela elite fortalezense, ao passo que a Avenida Carapinima seria frequentada pela classe média e a Avenida Mororó, mais próxima ao restante da cidade, por uma classe mais baixa. Não havia uma divisão física desse espaço, seria talvez mais uma vontade de que essa divisão de classes acontecesse do que, de fato, o que aconteceu. O passeio público também é conhecido como Praça dos Mártires. Isso porque é uma homenagem aos cearenses revolucionários da Confederação do Equador. Pessoas como Padre Mororó, Pessoa Anta, foram executados aqui, aliás, ali, onde tem aquele baobá. Esse baobá nem existia na época. Ele foi plantado por senador Pompeu, que morava em frente aqui à praça. Uma homenagem àqueles mártires que fizeram a história aqui do nosso Ceará. E lá se vão mais de 100 anos. No tempo de Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, houve uma revolta nordestina chamada de Confederação do Equador, onde essa confederação uniu Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, para fazer, juntamente inclusive com o estado da Paraíba, um desligamento. E esse desligamento do Nordeste do Brasil teve algumas lideranças, como o Padre Mororó, o Pessoa Anta, o Carapinima, e essas pessoas acabaram sendo designadas para uma luta armada e que, afrontando ali o governador da época, que o governador da época era exatamente o Costa Barros, até destronaram esse governador. Quando a revolta foi sufocada, isso de uma maneira até mesmo nacional, os culpados acabaram sendo condenados à morte e o local do fuzilamento foi exatamente aí, onde um dos momentos mais emocionantes foi a morte do Padre Mororó, que até direcionou o dedo para o coração dizendo que ele tivesse uma morte rápida para ele, sem dúvida nenhuma, não ter complicações ali no campo. Foram fuzilados Padre Mororó, Coronel Ibiapina, Azevedo Bolão, Pessoa Anta e Carapinima. Não tinha um baobá. E nessa época morava aqui ao lado o nosso querido falecido senador Pompeu. E ele foi na África, trouxe o baobá com 1 metro e pouco e plantou aqui em homenagem a eles. Está aí o baobá,
ajudando muita gente. Já veio gente do Canadá, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Eita. Tudo que voltou para me agradecer. Paulo, fiz o pedido e alcancei minha graça. Por isso o baobá é uma árvore muito positiva, uma árvore muito forte. Seu Paulo, vamos lá fazer um pedido? Vamos. Bora? Bora botar a mão lá na árvore? Bora, gente, botar a mão na árvore. Um pedido, uma volta. Vou fazer 2 ou 3, outra volta. Outra volta, outro pedido. E assim você tenha fé em Deus que você alcança o seu pedido. Alcança. Baobá é uma árvore muito forte, energia positiva.